Leon e Sara olhavam nitidamente para mim. Seus olhos se desviavam para Ksênia, que, visivelmente abatida, corria entre os leitos onde os feridos gritavam de dor, acudindo-os. Durante o tempo em que estivemos com ela, percebemos que dentre todos os seus pacientes, 4 não paravam de chamar por ela. Pareciam sugá-la sem piedade. Nós nos aproximamos e descobrimos que era Haskell, Eiko e Elder, irmãos, e Petrovski, um conhecido dos 3. Diante do olhar interrogativo dos zelos amigos, eu respondi que sim. Aqueles eram os bebês de Dolores e Ksênia. Onde está o 5º? Perguntou Sara. Era Bartnik, que partiu nos braços de Zaqueu. Ele a perdoou. Conheciam-se desde a infância, por isso ela se sentiu tão mal ao participar da amputação. Pelos próximos 10 dias estaríamos ao lado de Ksênia, tentando fortalecê-la em sua luta redentora. Ela era também um elo daquela corrente de luz contra as trevas, da paz contra a guerra. Cada ação em prol da humanidade, naqueles dias difíceis, fortalecia nossas posições nessa cadeia. Quer estivéssemos no plano físico ou no espiritual, éramos elos da mesma corrente. Por várias noites, os soldados insones chamavam por ela, sedentos, febris ou sentindo dores extenuantes. Chamavam-na para que ela os confortasse, como não haviam podido fazer na infância que lhes fora negada. Nesses momentos, desejei saber a letra da música de Lina e Saulo. Eles, com um simples pensamento, me transmitiram a canção de ninar, que eu sussurrei ao ouvido de Ksênia. Ela a reproduziu fielmente, fazendo dormir seus bebês, entre aspas. Ao final do 8º dia, o 29º do fogo cruzado, eles se amavam intensamente. A dor sempre acelera o crescimento e o perdão. Quanto maior o sofrimento, maior a empatia e a solidariedade. Ksênia fez por aqueles filhos, em apenas um mês, o que deixara de fazer durante uma vida inteira. Ela cuidou deles, alimentou, medicou, banhou e acariciou um a um. E o mais importante, Ksênia amou aqueles rapazes de maneira profunda, a ponto de dar a vida por eles. A enfermaria contava com muitos pacientes e poucos profissionais, em uma média de mais de 2 dezenas por um. Tentávamos auxiliar a pobre Ksênia, bem como os irmãos que deixavam o corpo ali ou nos campos de batalha. Nesses momentos, o amor dela pelos rapazes desorientados era tão gigante que por si só os socorria. Os olhos verdes da jovem polonesa estavam rodeados por traços arroxeados devido ao cansaço descomunal. Quando o médico a dispensava para descanso, ela se dedicava a Haskell, Eiko, Elder e Petrovski. Assim, eles recebiam a atenção que, em tempos de guerra, era negada aos feridos. No 30º dia de inferno, o fogo havia cessado. O país estava submetido à Alemanha e à URSS, que fizeram valer o Pacto Molotov-Ribbentrop. Os pacientes em estado crítico foram levados para hospitais convencionais. Os feridos que não corriam risco de morte, ainda que muito feridos, foram mandados de volta para suas casas.
Mas que espetáculo caótico e desumano! Não lhes foi oferecido um transporte, uma companhia, nada. Deixavam a tenda apoiados em muletas grotescas, envoltos em ataduras, com manchas que iam do vermelho vivo à cor do chocolate. Os cabelos raspados e as barbas por fazer davam aos antes belos rapazes uma aparência desoladora. Profundamente apiedados, paramos às portas da tenda e a cada um que passava coxeando, tocávamos sua testa, seu centro de força coronário. Como havia nos garantido Zaqueu, procurávamos assim transmitir a paz do Cristo de Deus, que sabíamos fazer parte dessa cadeia como o elo mais próximo do Criador. Com esse toque, notávamos que eles saíam com uma esperança no porvir. Mesmo tendo o país sitiado por inimigos de leste a oeste, uma nova corrente de ânimo penetrava as veias daqueles soldados. Muitos estavam famintos e sedentos e abaixavam-se com dificuldade para apanhar uma porção de gelo e levá-la à boca. Era apenas o primeiro mês de guerra e a fome já fazia doer os estômagos vazios. 4 rapazes, embora também viessem mancando e envoltos em ataduras, tinham as barbas feitas. Eram os filhos, entre aspas, de Quicênia. Esta vinha pedalando em uma velha bicicleta, que tinha atrelado a traseira de um balaio tão grande que lembrava uma caixa d'água. Na verdade, era um cesto cheio de pães que ela distribuiu. A soldadesca fez a festa e a jovem, sorrateiramente, entregou aos protegidos uma garrafa de leite, dizendo ser a única. Todos sorriam, apenas eu e meus 2 amigos chorávamos. É inacreditável, exclamou Leon. Como o ser humano, em momentos de grande tensão, se une, se ajuda e se fortalece. Isso é um instinto da preservação, não do indivíduo, mas da espécie. A resistência e o poder de reconstrução humanos beiram as raias do inimaginável. E neste clima, por mais paradoxo que possa parecer, o amor cresce entre as pessoas, pois descobrem que só assim o ódio dos líderes pode ser vencido, com amor e solidariedade. É necessário que venham os escândalos. Onde conseguiu este carregamento de pães? Eiko perguntou enquanto comia com sofreguidão. Tirei de um senhor que o levava para o acampamento soviético, respondeu Quicênia. Fácil, fácil. Obstruí o caminho dele e me escondi sobre o barranco que mergeia a estrada. Quando ele parou para limpar a passagem, roubei a bicicleta e vim para cá. Ele não chegou a me ver. Sabia que, famintos, vocês não poderiam chegar em casa. Eu e meus irmãos não podemos chegar em casa. Ela foi tomada pelos soviéticos. Nossos pais estão mortos. Morávamos em um sítio bonito e farto, mas nós nos alistamos no exército e meus pais ficaram sozinhos lá. Sabendo que era a casa de 3 soldados poloneses, eles a invadiram e mataram nossos pais. Dizem que fizeram uma espécie de QG lá. Será verdade? Acredito que sim. Tínhamos um bom sistema de comunicação e muita comida nos celeiros, bem como muito espaço para uma brigada se estabelecer. O que farão, então? Voltarão para o exército? Ele riu, desolado. Que exército, Quicênia? Não temos mais país
que dirá de um exército? Eu me esqueci. E você, Petrovski, tem para onde ir? O rapaz balançou a cabeça em sinal negativo. Venham comigo para minha casa. É pequena, mas só restei eu e minha família. Quando os russos entraram aqui, vieram matando quem estava pelo caminho, e minha família estava pelo caminho. Vocês 4 e eu podemos ser uma nova família. Ksênia abraçou os rapazes e os 5 partiram juntos. A casa de madeira era pequena e limpa. Em poucos minutos, o fogo crepitava, aquecendo o ambiente. Longe da enfermaria, tudo de que a moça dispunha para cuidar dos feridos era água e sabão. Depois de tratar deles, ela foi ao quintal e cavou o gelo, retirando de lá alguns legumes. Era o costume deixá-los congelados para que continuassem frescos enquanto não havia nova colheita. E naquele tempo servia também para esconder a comida dos soviéticos, que pilhavam tudo com que se deparavam, visando recursos para suas futuras pretensões. Deixamos os 5 amigos na área ocupada pelos soviéticos e nos encontramos com nossos companheiros na fronteira da Alemanha. Lá recebemos as notícias mais recentes. Os alemães já dominavam um território vasto. Haviam anexado a Áustria e as áreas ocupadas por minorias germânicas da Tchecoslováquia, metade da Polônia e a Prússia. Hungria, Bulgária, Romênia e Iugoslávia eram questão de tempo. Porém, a notícia mais preocupante era que, embora nada fizesse para ajudar a Polônia, situada e humilhada em todos os seus valores e em sua soberania, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha, temendo as pretensões nazistas para o Ocidente. A Itália, questionada quanto a formar uma linha de defesa, até então declarava-se neutra. Os civis alemães não estavam felizes com os acontecimentos, temiam o futuro, recordavam-se ainda com dor do primeiro conflito e não desejavam aqueles horrores novamente, mas tudo estava apenas começando. Saulo e Lina chegaram de sua bem-sucedida missão. Andrizege, o rapaz ao qual foram proteger, estava são e salvo, escapando do dramático encontro com uma divisão do Exército Vermelho. Contaram tê-lo encontrado em meio a um grupo de mais 6 universitários que vinham para casa depois dos estudos, cortando o caminho pelo bosque. Os rapazes, de cerca de 20 anos, não conseguiram carreira militar. Preferiram os livros e as artes, em especial o teatro. Com a ocupação do Teatro Municipal da cidade, eles ficavam até mais tarde na escola, ensaiando e escrevendo peças dramáticas. Agora trabalhavam em uma sátira sobre a Alemanha nazista. Ao fim dos ensaios, nossos 2 amigos se aproximaram do protegido e sugeriram que não passasse pelo bosque. Era perigoso demais nessa época de conflito. Ele repassou o apelo aos companheiros, que repeliram a ideia, pois tomando o atalho ganhariam quase 30 minutos. Ele decidiu seguir os outros e não mais ouviu as súplicas dos amigos espirituais, que precisavam usar outros meios. Andrizege empilhava os rascunhos das peças escritas pelo grupo para levá-los consigo, a fim de passá-los a limpo à noite. Tinha uma bela letra e energia elétrica em casa. Usufruindo da faculdade mediúnica do rapaz,
Saulo fez uma das pastas cair das mãos diligentes do escritor, no momento em que todos estavam falando de uma vez, e não foi possível perceber o barulho do pacote indo ao chão. A porta do pequeno auditório foi trancada e os artistas universitários saíram sorrindo, animados. Já adentravam o bosque quando Lina sussurrou a consciência de Andrizege. Onde está a pasta com o poderoso maluco? Entre aspas. Ele a procurou entre as outras. Deve estar no chão do teatro, continuou Saulo. Opa, isso não é bom. Pode acabar sendo roubada, plagiada, ou pior, encontrada por um russo e cair nas mãos dos nazistas. Pessoal, gritou Andrizege. A pasta com a nova peça. Acho que a deixei na escola. Vou voltar lá. Vão andando, eu os alcanço daqui a pouco. Ele refez a trajetória com mais rapidez do que os espíritos amigos imaginavam. Em breve estava de volta, literalmente correndo para alcançar os outros. Os espíritos trocaram um olhar sugestivo. Usariam sua última alternativa. Precisavam atrasar o atlético moço. Então, Lina se fez visível, a figura de uma jovem vestida à moda da época. Olá, disse. Você é Andrizege? Sou eu. Eu a conheço? Com certeza, sim. Mas não sei se você se lembrará de mim. Meu nome é Lina. Não me recordo. Perdoe-me. Tudo bem. Eu assisti uma apresentação sua e de seus amigos na faculdade. Você não se lembraria mesmo. São tantos espectadores. Os dois sorriram. Mas isso não impede que você me faça companhia para atravessar o bosque. Impede? De maneira alguma. Mas não se importa de andar só em minha companhia? Não mesmo. Sei que é tido como um rapaz de bem, bom, educado e respeitador. Além, é claro, de religioso. Está bem, vamos lá. Lina caminhou o mais lentamente que pôde, e quando começou a descer uma encosta coberta de neve, sentou-se atrás de uma árvore. Ofegante, pediu a ele que esperasse um pouco para ela tomar o fôlego. Descalçou as botinhas e massageou os pés, fazendo cara de dor. O rapaz, solícito, sentou-se ao lado dela. Em seu pensamento bondoso, ela precisava de sua proteção. Diferentemente dos colegas adiante, que eram homens e estavam em grupo, jamais deixariam uma mocinha indefesa, entre aspas, sozinha. Durante alguns minutos, conversaram sobre a ocupação. Lina sentia vontade de abraçar o velho amigo, de dizer o quanto o amava. Mas naquele momento, o importante não era seu sentimento, e sim a missão de luz que poderia ser apagada pelo fogo soviético. Seguiram conversando, até que lá embaixo da ladeira, 6 tiros soaram e o eco ribombou como trovões. Andrizege ameaçou correr ladeira abaixo. Não! Lina protestou. Nada pode ser feito. 6 tiros. Eles já se foram. Se você descer esta encosta correndo, serão 7 tiros. A única coisa que pode fazer por eles agora é sobreviver. Lina e Saulo, que os acompanhava espiritualmente, puderam visualizar os 6, pouco mais que meninos, ajoelhados, de cabeças baixas e trêmulos de pavor,
sendo executado sumariamente com um tiro na parte posterior da cabeça. Lágrimas escorreram nas faces sem cor do jovem, quando ele imaginou a cena dos amigos assassinados. Cristo de Deus, ajude-nos! Se eles nos virem, corra, Lina! Eu os distraio! Suplicou Andrizege, ao ver a divisão do Exército Vermelho subindo na direção deles. Nunca o deixarei para trás. Tudo de que preciso é que sobreviva. Pensemos em Jesus. Pensemos em Zaqueu. Por que Zaqueu? Por causa da árvore. Vamos subir na árvore. Lá em cima há uma parte do tronco que está oca. Ele subiu para ser visto. Nós subiremos para nos esconder. Consegue subir? Mal consegue andar. Sou campeã em alpinismo. Os dois escalaram a árvore. O orifício no tronco comportaria apenas o corpo de Andrizege, que entrou em pânico quando viu que não seria suficiente para proteger a ambos. Calmamente, Lina sobrepôs o corpo etéreo que usava ao corpo denso de Andrizege, e os dois preencheram o espaço do tronco. O barulho dos passos dos russos e suas máquinas de matar fizeram o suor porejar sobre o lábio do polonês. A aflição o fazia orar, e Lina e Saulo acompanhavam suas orações. Os soldados passaram. Um deles usava o casaco de um dos amigos de Andrizege. Como você fez isso? Sussurrou o jovem para Lina. Sabemos que duas pessoas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não mesmo. Você entrou neste buraco que já estava ocupado por mim. Não me incomodou, não me pressionou. Como ocupou o mesmo espaço que eu ao mesmo tempo? Não estamos no mesmo espaço, Andrizege. Não estamos no mesmo lugar. Lina, com a mão direita, penetrou o tórax do amigo. Sinto seu coração, Andrizege. Que grande coração! O mundo precisa dele. Sobreviva à guerra e leve a paz do Cristo a todas as nações. Como fez isso? É um tipo de mágica, a mágica do amor sublime e da paz universal. Que o Mestre dos Mestres o abençoe. Quando Lina desceu da árvore, já não era mais visível a Andrizege, que chorava de emoção. Ele entendera que aquela moça atrasara de propósito sua caminhada. Não se tratava de uma pessoa de carne e osso. Fora enviada para não deixar que ele fosse visto pelos russos, para salvá-lo da morte. Decidiu que viveria para o propósito pelo qual fora salvo, levar a paz do Cristo a todas as nações.